Boa tarde, boa tarde. Aqui estou eu seguindo nas nossas lives. Hoje é a sexta live da nossa sequência de 21 lives para a tua performance, para a tua maior performance. Então, hoje, mais uma vez, um horário alternativo, mas a partir de amanhã, de fato, nós voltamos ao horário normal das 12h12, tá bom? Então, vamos lá. Vai convidando as pessoas, vai chamando as pessoas, envia aí o aviãozinho. Se você está chegando aqui pela primeira vez, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa já é a sexta live. As outras 5 lives estão salvas no meu canal do YouTube. Você consegue acessar o meu canal através do link da bio. Mas ao final dessa live eu vou disponibilizar também essa live lá nos meus stories. Você pode clicar e acessar e reassistir a live de hoje, tá bom? Mas eu peço aí que se você está começando agora, assista as outras lives, sempre são lives rápidas de 20, 30 minutos no máximo, porque eu quero trazer algo muito pontual, muito prático, para que você possa usar aí na tua vida do dia a dia, para que você possa performar ainda mais, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos ao tema de hoje. Nós vamos falar hoje sobre dinheiro, tá? Quem não gosta de dinheiro, quem não gosta de construir uma mentalidade financeira próspera, abundante e sair da escassez, sair dessa situação em que muitas vezes nos colocamos de forma inconsciente, na grande maioria das vezes, nos colocamos em situações desafiadoras, no que tange a questão do dinheiro, mas qual é o sentido, qual é o significado que eu dou ao dinheiro? Tá bom? Como é que nós podemos construir riqueza e construir uma mentalidade financeira de sucesso, tá bom? Então, vamos abordar esse tema. Então, eu te peço, fica até o final, tá? Acompanha aí toda essa live, assiste toda essa live, seja agora você aqui comigo ou você que está assistindo gravado. Vamos lá, vamos começar pensando o seguinte aspecto, a riqueza no mundo. Você já parou para pensar que hoje nós, eu e você, temos acesso a coisas incríveis, que o mundo como um todo, ele é muito mais rico do que ele jamais foi na história da humanidade? Se você observar o nosso mundo hoje, né, em 2023 que nós estamos, é um mundo com muitas coisas para se fazer. Nós temos acesso à internet na palma da mão, nós temos filmes que nós podemos usufruir em família, nós temos parques arborizados, nós vivemos num país que, claro, não é a Suíça, mas ainda assim é um país que vive em paz, você pode sair na rua, você pode passear, você pode conhecer outros lugares. Então a primeira coisa que eu quero te trazer é, nós já vivemos muitas riquezas. Estamos num momento da humanidade em que sim, nós somos pessoas muito prósperas. E são coisas que o dinheiro não compra. Eu não estou falando aqui de bens materiais ainda, de um carro, de uma viagem, de uma casa. Não, eu estou falando do que está ao teu alcance. Você pode sair de casa, você pode caminhar na praia se você mora no litoral, você pode ir num parque se você não mora no litoral, você pode simplesmente passear com a tua família em algum local bacana da cidade que tu mora. Então, isso já mostra que nós somos pessoas muito ricas e muito prósperas. Talvez como em nenhum outro momento da humanidade, se você voltar aí anos e anos, como o mundo era há 100, 200, 300, 500 anos, 1000 anos, talvez nunca na história da humanidade o ser humano ele foi tão próspero como nós somos agora, tá? Então, essa é uma perspectiva que eu já quero trazer para você que está me ouvindo aqui, para já tirar um pouco o foco de talvez a tua situação hoje, né, necessariamente falando, financeiramente falando, você pode falar, ah, não, mas hoje eu estou com muita dificuldade, hoje meu dinheiro não paga as minhas contas, eu não consigo sobreviver, estou passando por grandes situações aí, financeiramente falando, enfim. Eu quero já mudar um pouco a tua perspectiva. Eu, inclusive, ontem eu estava no Método CIS, e aí um caso de uma pessoa falando lá que, inclusive, em um momento da vida dela, pensou em se matar por questões financeiras, tá? Para você ver a que ponto a pessoa pode chegar
de pensar em atentar contra a própria vida. Nós somos programados, a nossa mente, o nosso corpo, ele é programado para sobreviver. E o quanto o impacto financeiro, né, de dívidas, de problemas financeiros, pode ser tão grande na vida de uma pessoa a ponto dela pensar e até planejar tirar a vida por questões nesse sentido. Quantas pessoas já passaram por isso durante a pandemia que vivemos, né? E empresas quebraram, famílias se separaram por questões financeiras. Então, eu já quero tirar um pouco essa perspectiva. Inclusive, tem um outro vídeo que eu fiz das lives que eu falo sobre a questão da perspectiva, né? Nós podemos olhar situações por perspectivas diferentes e isso nos dá flexibilidade e flexibilidade é poder, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero trazer é isso. Nós somos pessoas muito prósperas. O nosso mundo hoje, ele é mais rico do que jamais foi em toda a história da humanidade. Então eu quero que você comece a pensar nessa perspectiva. Por exemplo, eu moro em Porto Alegre. Se eu quiser agora sair e caminhar num parque que tem aqui perto da minha casa, eu posso ir lá, sentar nesse parque, olhar as árvores, escutar os pássaros, ver as pessoas caminhando. Eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade de fazer isso. Isso é riqueza. A riqueza genuína, verdadeira, ela está na saúde, ela está na felicidade, ela está em você ter pessoas que você ama ao teu redor, em ter essa liberdade de fazer coisas que você gosta. Então isso é uma riqueza genuína, tá? Isso é uma riqueza verdadeira. Então ter essa liberdade, ter essa oportunidade, já me faz uma pessoa muito rica e muito próspera. Então não sei qual é a tua realidade hoje financeira, não sei se você hoje consegue pagar suas contas, não consegue pagar suas contas, se você tem uma renda alta ou não, se você não tem renda, não sei, tá? Mas eu quero tirar um pouco o foco disso e trazer nesse sentido e nessa perspectiva do quanto eu e você já somos pessoas prósperas e já somos pessoas ricas e já moramos num mundo muito, muito rico, tá? Agora, claro, a riqueza também, ela não é isso, mas também passa pela questão financeira, pelo dinheiro em si, tá? Nós não vamos nos alimentar de passeio no parque, nós não vamos pagar as contas do nosso dia a dia, nós não vamos poder fazer doações, ajudar outras pessoas, se nós não tivermos dinheiro. Então, dinheiro também é importante, e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Eu vou trazer uma perspectiva em relação ao dinheiro, mas eu queria começar com essa nova visão para que você entenda que você é sim próspero e você é sim uma pessoa já muito, muito, muito abundante, tá bom? E agora falando um pouco sobre o dinheiro em si, o dinheiro, ele necessariamente ele não é bom nem é ruim. O dinheiro por si só, ele não tem valor nenhum, tá? Nós é que damos valor ao dinheiro. Há muito tempo, né, no início da humanidade, se tinha um escambo, não existia moeda ainda, nós trocávamos as coisas. Depois foi surgindo a moeda, depois as cédulas, e em algum momento os países eles tinham impresso a mesma quantidade de valor em ouro que eles tinham armazenado. Hoje isso já não é mais uma verdade, né? O dinheiro em circulação é muito maior do que os países têm em ouro armazenado. Hoje nós temos outras formas de crédito. Então, enfim, o dinheiro ele ganhou proporções muito grandes. Mas aquela cédula, aquele dinheiro que nós pegamos, aquela moeda, aquele cartão, ele nada mais é do que uma representatividade de valor, tá bom? Então, tudo está na forma como nós enxergamos valor naquela cédula, naquela moeda ou naquele cartão, tá bom? O dinheiro, ele não tem valor por si só. Nós que damos valor a ele. Então, se eu quero receber mais dinheiro, eu tenho que me tornar o quê? Mais valioso. Tá claro? Então, se eu quero ter mais dinheiro, eu tenho que me tornar mais valioso, porque como eu dou valor ao dinheiro, eu vou gastar, eu vou investir aquele dinheiro em coisas que eu considero que são valiosas. Então, se eu quero receber dinheiro, eu não quero só gastar o dinheiro, eu também tenho que ser uma pessoa valiosa. Eu tenho que aumentar o meu valor próprio, tá? E aí, quanto mais confiança eu tenho em mim e no meu produto ou serviço, mais eu posso cobrar por ele.
As pessoas, muitas vezes, têm dificuldade em cobrar, né? Cobrar pelo seu produto, cobrar pelo seu serviço. Eu estava, inclusive, conversando agora no Método CIS com algumas pessoas e a grande reclamação de coaches que estão começando aí a sua jornada, né, de cobrar, de fazer suas sessões, é exatamente nessa questão de cobrar. Poxa, quanto vale o meu processo? Quanto é que eu posso cobrar? Eu posso cobrar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil? O meu serviço vale quanto? Então, existe muito essa dúvida, né? Esse receio. Será que é caro? Será que é barato? Será que eu estou cobrando demais? Será que eu estou cobrando de menos? Então, existe muito essa dúvida, tá? E aí vem uma história que muitas pessoas contam de diferentes versões, mas existe um tempo atrás um supercomputador, tá? Um computador super moderno, muito grande, ele ocupava assim todo um andar de um prédio e ele fazia muitos cálculos de várias coisas diferentes. E existiam vários engenheiros que cuidavam daquele computador. E aí um dia esse computador simplesmente parou de funcionar. E todo mundo olhou, todos os técnicos olharam e eles buscaram ver, formataram, deram um novo boot no computador e nada fazia aquele computador voltar a funcionar. E cada dia que aquele computador ficava parado, eram milhares e milhares de reais, de dólares que aquela empresa perdia. Então, depois de muito tempo, depois de alguns dias ali sem saber o que fazer, eles decidiram chamar um antigo técnico, que foi uma das pessoas que instalou aquele computador, e aí decidiram chamar esse técnico para que ele pudesse olhar e ver se ele conseguia saber qual era o problema desse computador. Já que vários outros técnicos mais modernos, outras pessoas que trabalhavam naquela empresa tentaram de tudo e nada funcionou. E aí esse técnico chega, olha o computador e começa a olhar, começa a ver, observar cada coisa, vai tecla ali numa tecla, vê uma coisa, vê outra, analisa todos os dados que estão passando na tela, pensa assim, coloca a mão no queixo, analisa, pensa um pouco, aí ele vai lá, tecla em 4 teclas, dá Enter, o computador dá um boot e volta a funcionar. E todo mundo ficou, caraca, era só isso? E aí o dono da empresa perguntou quanto era o serviço, né, daquele técnico experiente, já um senhor de idade. E aí o técnico olhou pro dono da empresa e falou, 50 mil dólares. E o cara, que? 50 mil dólares? Isso é loucura. Como é que tu vai me cobrar 50 mil dólares para clicar em 4 teclas e dar um Enter? Eu não vou pagar isso, a não ser que você me descreva exatamente o porquê desses 50 mil dólares. E aí aquele senhor pegou uma folha de papel, uma caneta, anotou ali 2 linhas e entregou a folha ao dono da empresa. E aí, quando ele olhou, ele sorriu e disse, você tem razão. E pagou os 50 mil dólares àquele senhor. E o que tinha escrito na folha? Teclar 4 teclas, $1. Saber quais 4 teclas teclar, 49.999 dólares. Então, você vai receber dinheiro pela tua capacidade de resolver problemas. O quanto você é valioso ao resolver esses problemas. Então, quanto mais valioso você for, mais você vai poder cobrar pelo teu serviço ou pelo teu produto. Você precisa confiar nessa tua capacidade. Você precisa confiar em quem você é. Então, gente, o dinheiro, a confiança. Confiança é um estado. Um estado. Então, você já possui tudo o que você precisa para ter todo o dinheiro que desejar. Mas é preciso o quê? Cultivar a tua confiança. Porque você já tem esse estado, nós temos essa capacidade de sentir diferentes estados. Eu já falei disso numa outra live, inclusive vai ter uma live só sobre isso, tá? Como são 21 lives, em algum momento eu vou trazer uma live só sobre estado de excelência, né? Esse estado de altíssima performance, tá bom? Mas eu quero que você agora pense que confiança é algo que você já tem, tá? Em algum momento da tua vida você já foi confiante. Então você já tem esse recurso. A questão é, você está cultivando essa confiança? Você de fato quando você vai, por exemplo, falar o teu preço, quando você fala de forma confiante, não, o meu processo de coaching custa 5 mil reais. Ou você fala,
Ah, meu processo de coaching custa R$ 5.000. Tem pessoas que não têm coragem. Eu tenho clientes meus de coaching individual que quando ele fala, PK, eu não consigo fechar clientes, eu não consigo falar meu preço, e eu digo, fala para mim, quanto é que tu cobra no teu processo de coaching? A pessoa não consegue falar. Ela não consegue nem olhar nos meus olhos e falar que ela cobra 5, 6, 7, 8 mil reais. Então não importa quanto você cobra. Se você não passa confiança, se a pessoa não vê valor em ti, ela não vai pagar, ela não vai fazer esse investimento. Mesmo que ela tenha dinheiro, mesmo que ela possa comprar, as pessoas elas só vão gastar, colocar, investir dinheiro em algo, se ela vê valor naquilo, entende? Então esse valor, você precisa construir esse valor, tá bom? Então vamos lá entender isso. Primeiro ponto que eu quero trazer nessa live de hoje é você precisa cultivar a tua confiança, você precisa aumentar essa percepção própria para você confiar mais no que tu oferece, você confiar mais no teu produto, você confiar mais no teu serviço, tá bom? Só que tem um detalhe. Ganhar grandes quantidades de dinheiro não necessariamente é uma coisa boa. Cerca de 80%, 90% das pessoas que ganham uma grande quantidade de dinheiro, seja através de uma herança, seja através da loteria, 80, 90% dessas pessoas, depois de um tempo, elas estão numa situação pior do que elas estavam antes de ganhar todo esse montante. Então, são nossas crenças que vão determinar se eu vou ser próspero ou não. Então, eu não preciso esperar, não tem como eu esperar ganhar muito dinheiro, ter muito dinheiro, para poder agora eu vou ser rico. Não, essa questão da riqueza, essa questão da prosperidade, ela precisa ser construída, ela precisa ser fomentada antes. A minha mente, ela precisa mudar, para que aí sim, quando eu ganhar dinheiro, eu fizer esse dinheiro, que é o mais correto, eu vou de fato ser uma pessoa próspera. Porque como se fala, assim como tu pensas, tu és. Tá bom? E nós vamos viver profecias autorrealizáveis. As pessoas, a grande maioria das pessoas, foi programada para a pobreza. Isso vem de muitos anos, desde a Idade Média, quando o dinheiro começou a circular e ele começou a se acumular em poucas pessoas, e a grande maioria das pessoas não tinha acesso ao dinheiro, essa grande maioria das pessoas, elas achavam que o dinheiro era ruim. E ainda existia uma figura muito forte ali da igreja durante muito tempo, fomentando a pobreza, como se o dinheiro fosse algo ruim para as pessoas. Então, nós crescemos, a grande maioria das pessoas cresceu com essa mentalidade de escassez, de que para eu ganhar dinheiro o outro tem que perder, ou então que o rico é desonesto, ou que as pessoas vão roubar para enriquecer. Então as pessoas elas acabaram vivendo, nos últimos 500, 600, 1000 anos, nós estamos fomentando essa questão da pobreza, da mentalidade de escassez. Aí sabe o que acontece? Nós usamos a nossa escassez, a nossa pobreza, como uma prova de dizer, olha, tá vendo? Eu realmente nasci para ser pobre. Então, como eu não assumo a responsabilidade de construir riqueza, como eu não assumo a responsabilidade de ir lá e fazer o que precisa ser feito, e óbvio, se eu não assumir essa responsabilidade, nada vai mudar na minha vida, eu não vou conseguir construir riqueza nenhuma, eu simplesmente vou usar aquele meu estado, aquele estado atual que eu estou, de escassez e pobreza, como uma forma de justificar. Então, tá vendo? O dinheiro só vai para quem tem. As pessoas, elas já nascem ricas. Isso aqui nunca vai vir para mim, porque eu não tenho como ganhar dinheiro. Eu não tive a sorte de nascer em berço de ouro, como muitas pessoas falam. Então eu acabo usando as minhas próprias condições para aceitar e provar que eu, de fato, nasci para ser uma pessoa pobre e escassa. Tá? Então isso é uma verdade no momento em que você assume que isso é uma verdade. Isso se torna autorrealizável no momento em que você assume que isso é uma verdade para ti. E existem duas leis que te impedem de ter riqueza por conta disso. Existem duas leis que estão garantindo que você continue na pobreza, garantindo que você continue na escassez se você não começar a usá-las ao teu favor. Essas duas leis são, primeira, a lei do esforço invertido. Tá? O que é isso? Tudo aquilo que resiste, isso persiste, tá? Tudo aquilo que
Resiste, persiste. Como assim? As crenças mais profundas dentro de mim, elas ditarão os meus resultados. Então, se lá no fundo, eu me vejo como uma pessoa pobre, e isso está muito ligado com a autoimagem, que eu falei lá em uma das lives que eu já fiz. Então, se lá no fundo eu me acho essa pessoa pobre, mais medo eu terei da pobreza, mais medo eu terei de viver essa pobreza. E lembra, tudo aquilo que nós focamos acaba se tornando uma realidade na minha vida. Então, se eu vivo com muito medo, a minha vida se baseia em ter medo da pobreza, eu sempre serei uma pessoa pobre. E detalhe, mesmo que eu tenha muito dinheiro, eu ainda serei uma pessoa pobre. Porque tem pessoas que vivem em função de ganhar mais dinheiro, porque elas, no fundo, têm medo de ser pobres. Então, ela acumula o primeiro milhão, segundo milhão, terceiro milhão, quarto, décimo, e ela não usufrui nunca daquilo. Ela vive sempre em função do trabalho, de acumular bens, acumular riqueza, e isso faz dela uma pessoa tão pobre como aquela que não tem sequer R$1 na carteira. Porque, como eu falei, o dinheiro não necessariamente está, ou a riqueza não necessariamente está ligada ao dinheiro. Então, se a minha vida ela é em função do medo da pobreza, eu serei uma pessoa eternamente o quê? Pobre. E como eu falei, a pobreza não é a falta do dinheiro, tá bom? Então, a lei do esforço invertido está me fazendo continuar pobre, tá bom? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a talvez mais famosa lei da atração, tá bom? Então, gente, no que eu estou focando? Na vida, nós teremos aquilo que nos concentrarmos de forma consciente. Então, no que eu estou focando? Eu estou focando em ter uma vida abundante ou estou focando em ter uma vida escassa? O que eu comunico? O que eu verbalizo? O que eu mentalizo? As pessoas de muita prosperidade, elas acreditam na lei da atração. E você acredita em quê? No que você acredita? O quanto você acredita que que mentalizar algo, imaginar algo de forma consciente, construir aquilo ali, fazer com que as portas se abram, pessoas apareçam na tua frente para fazer negócio, construir novos negócios, é possível ou não? Eu conheço muitas pessoas que elas saíram do zero para um grande resultado simplesmente através da lei da atração. Agora, a lei da atração é diferente de você simplesmente desejar algo e não fazer nada. Ah, eu quero uma casa. Aí a pessoa fecha os olhos e fica, eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero... A casa ela não vai simplesmente aparecer. Agora, situações vão acontecendo para que você consiga fazer aquela casa se tornar real. Eu, por exemplo, durante toda a minha trajetória como coach, até me tornar treinador da Febracis, eu usei muito essa lei da atração. As coisas foram acontecendo, pessoas que foram aparecendo na minha vida, situações que foram acontecendo, elas têm muito a ver com a lei da atração. Agora, óbvio, eu fiz muito a minha parte. Eu agi, eu fiz várias coisas, eu me coloquei, de fato, na frente dos meus resultados. Eu não fiquei simplesmente esperando as coisas acontecerem, tá bom? Então, essas duas leis, elas podem te ajudar ou elas podem te bloquear. Então, eu quero que você pense. Primeiro, no que está pautado hoje os teus maiores medos, no que você acredita lá no fundo, tá? Então, você vai observar a lei do esforço invertido. Se você lá no fundo tem muito medo de ser pobre, isso vai ditar muito em relação aos teus resultados. E outra, a lei da atração. O que você está atraindo para a tua vida através da tua comunicação, através das tuas atitudes do dia a dia. Tá claro? Então vamos lá. Quero que você agora pegue uma caneta e um papel para anotar 4 coisas para instalar na tua mente o princípio da prosperidade e que você começar a construir uma mente milionária, tá bom? Então, primeira coisa que você vai fazer, anota aí para você começar a praticar esses 4 passos. Primeiro passo, se visualize com todo o dinheiro que você deseja ter. Então, você vai se visualizar, você vai imaginar todo o dinheiro que você merece, quer ter, imagina ter. Ah, você quer ter 1 milhão na tua conta, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Quanto é que você imagina? Então, eu quero que você comece a fazer essa visualização, esse exercício mental.
Você vai começar a visualizar, pega uma imagem, pega um valor e começa a se ver com aquele valor. Começa a se ver tendo aquilo ali à tua disposição, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem que treinar ter esse dinheiro todo. Então você tem que treinar movimentando grandes quantidades de dinheiro, fazendo um cheque de $1 milhão, $1 milhão, fazendo uma transferência, fazendo um Pix, comprando um carro de $500 mil, fazendo um Pix lá na hora, você chegando na concessionária e simplesmente fazendo esse Pix, teu extrato bancário com tudo isso. Então você precisa perceber qual é o sentimento que você tem ao se ver movimentando uma grande quantidade de dinheiro, porque tem pessoas que se assustam com isso. Tem pessoas que só em pensar ter muito dinheiro na conta se assustam. Então, se eu me assusto, eu vou afastar aquilo de mim. Então, eu tenho que treinar, ter essa quantidade de dinheiro. Ah, como é que seria eu fazer uma movimentação de transferir para um fundo de investimento R$2 milhões, que é o que está aqui na minha conta? Então, treina isso, anota num papel. Imagina você lá como se fosse a tua calculadora, imagina a tua calculadora sendo o aplicativo do banco, ou então mesmo, baixa o aplicativo no banco, digita lá no aplicativo do teu banco, que você vai fazer um Pix, sei lá, de R$1 milhão para alguém, para alguma coisa. Então vai treinando isso e vai observando os sentimentos que você tem, tá? Terceiro ponto, construa o seu álbum da riqueza. Então você vai construir um álbum com imagens de riqueza, imagens de coisas, de bens materiais, de lugares que você vai conhecer. Então você vai construir um álbum com o carro dos seus sonhos, com uma bolsa que você quer, com uma viagem que você vai fazer. Enfim, você vai construir esse álbum e vai olhar esse álbum como um álbum de fotografias, como se aquilo ali já fosse algo verdadeiro, já fosse algo que já aconteceu, como se você estivesse revisitando memórias, você estivesse revisitando lembranças de coisas que você construiu, de momentos que você viveu. Então você vai construir esse álbum e vai fazer essa visualização também com frequência. Então você vai ter teu álbum e vai olhar e visitar esse álbum das tuas conquistas, né? dos teus bens, das coisas que você construiu através da tua riqueza. E quarto passo é você viver experiências nesse mundo de riqueza. Então, por exemplo, você pode frequentar, ir num ótimo restaurante. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir nesse restaurante. Pô, vai lá e toma uma água. Tá? Você chega no restaurante, entra, diz que está esperando o amigo, pede uma água, fica lá, olha, sente, olha, vendo tudo aquilo ali, sentindo que aquilo ali é para você, depois paga a tua conta, diz que teu amigo cancelou a reunião e vai embora. Ou então junta dinheiro, 1 mês, 2 meses, e se dá esse presente dentro das tuas condições, se dá esse presente de você ir para um restaurante legal, ou então vai numa concessionária do teu carro dos sonhos, entra, senta, toca, sente o cheiro, vê, né, faz um test drive nesse carro dos teus sonhos, vive essa experiência. Ou então numa imobiliária, uma imobiliária de alto padrão, vai lá, vê lá a casa, o apartamento, se imagina visualizando tudo aquilo, ou vai numa agência de viagens, vê um pacote aí da tua viagem dos sonhos para Tailândia, Bora, Maldivas, não sei, algum local que você sonhe ir, veja, pergunta, coloca no papel, visualiza aquilo. Então, viva experiências de riqueza. Isso é muito importante para começar a tornar algo corriqueiro, não ser algo que você não tenha proximidade, entendeu? Você precisa ter essa proximidade, porque senão, como eu disse, aquilo que é estranho para mim, eu vou acabar afastando de mim, tá certo? Então, viva essas experiências, tá bom? E um outro ponto importante, muito importante, eu quero que você pense a seguinte coisa, você vai escrever essa frase e depois vai pensar sobre isso. O que o fato de ter dinheiro te daria que eu ainda não tenho? Tá? O que o fato de ter dinheiro te daria que você ainda não tem? Se você hoje tivesse muito dinheiro, se hoje você tivesse todo o dinheiro que você imaginou, o que você teria que você ainda não tem? Tá? Pensa nisso.
Se a tua resposta foi em um estado, tipo, eu teria felicidade, eu teria segurança, eu teria liberdade, acredite, nada disso virá com o dinheiro. Nada. Felicidade, segurança, liberdade, nada disso virá com o dinheiro. Tudo isso precisa ser criado dentro de você para só assim você conquistar esse dinheiro. Então, esses estados de felicidade, de liberdade, de segurança, tudo isso são estados. E todos os estados, primeiro eles são construídos dentro da gente, tá? E aí, nós podemos usar agora ao nosso favor a lei do esforço invertido. Por quê? Se você deseja algo para se sentir, né, de fato alguma coisa, eu desejo ter dinheiro para me sentir feliz, por exemplo. Ter essa sensação agora é a forma mais rápida de você ter o que você quer. Então, se você pensa assim, eu preciso ter dinheiro para ser feliz. Então, vamos usar a lei do esforço invertido ao nosso favor, que é o quê? Eu serei feliz para construir riqueza. Tá? E depois eu vou até entrar numa live só sobre felicidade, tá bom? Só o quanto a felicidade ela é fundamental para que eu tenha sucesso. Então lembra, o estado ele primeiro é criado dentro de mim para eu alcançar algum resultado. Eu não preciso do resultado para ter um estado positivo dentro de mim, tá bom? Tranquilo? Então vamos agora caminhando para o final e eu quero te trazer um lembrete e 4 dicas aqui, tá bom? Qual que é esse lembrete? O dinheiro, já até falei isso, o dinheiro é uma das recompensas que você recebe por acrescentar valor à vida dos outros. Então, o dinheiro está ligado à quantidade de valor que você agrega à vida de outras pessoas. E eu quero te dar 4 dicas, as 4 últimas dicas da nossa live de hoje, para que você aumente o teu valor e, consequentemente, você aumente o teu recebimento de dinheiro através de outras pessoas, tá bom? Então, quais são 4 coisas, 4 fatores para aumentar o seu valor próprio? Anota aí essas dicas. Primeira dica, primeira coisa, singularidade. Qual é a forma única que você tem de fazer a diferença na vida de alguém? Por exemplo, um ator que um produtor, um diretor sabe que aquele ator ele consegue, com o carisma dele, com o conhecimento dele, com a técnica dele, lotar uma sala de cinema, ele vai ser muito bem pago por isso. Por isso, poucos atores em Hollywood, eles são aqueles que detêm os maiores cachês. Então, um ator muito famoso, um cara que eu adoro, por exemplo, o Dwayne Johnson, né, o famoso The Rock, ele é um cara extremamente carismático. E é um dos poucos atores que você vai para um filme dele e sabe que o filme será muito bom. Tom Hanks é um cara que você vê um filme do Tom Hanks, você já sabe que aquele filme vai ser muito bom. Então tem atores assim que eles conseguem uma singularidade, que eles conseguem ter uma forma única de fazer a diferença, eles são os mais bem pagos. Então se você tem uma forma única de fazer a diferença na vida das pessoas, isso te dará mais valor, tá bom? Segundo fator, o alcance. Quantas pessoas você consegue alcançar? Se você consegue alcançar uma pessoa, você vai ter um valor. Se você consegue alcançar 1000 pessoas, você vai ter um outro valor. Então, quantas pessoas hoje você consegue alcançar? Seja no teu trabalho, seja nas tuas redes sociais, seja numa live que você faça, seja numa palestra que você ministre, seja numa aula que você dá. Não importa. Então, quantas pessoas você alcança? Quanto mais pessoas você alcançar, mais valor você terá. Terceiro fator, impacto. Qual é o impacto que você causa nessas pessoas? É um impacto profundo ou é um impacto raso? Você, de fato, faz algo que transforma a vida dessas pessoas ou não? Então, quanto mais impacto você causar, teu produto, o teu serviço, o que você está fazendo, quanto mais impacto você causar na vida das pessoas, mais valor você vai ter. E, de fato, é a percepção. O quanto as pessoas percebem esse valor em você. Não adianta nada você ter uma forma única de atingir as pessoas, você ter um alcance legal para as pessoas, você ter um impacto legal, mas ninguém sabe disso. Ninguém percebe isso.
Acho que meu microfone. Espera aí. Acho que agora voltou o som. Acho que fiquei sem bateria no meu microfone. Mas está finalizando aqui a nossa live. Então não adianta nada você ser um profissional em que ninguém percebe nada, tá? Você é aquele cara que é quase um 007. Então você precisa ser um profissional em que as pessoas vejam tudo isso, elas vejam esse valor. Existem grandes médicos, existem grandes engenheiros que eles não são os que têm mais sucesso porque ninguém sabe que eles existem. Ninguém sabe que eles são bons profissionais. Ninguém sabe que eles resolvem grandes problemas. Então, além de ser único, além do teu alcance, além do impacto que você causa, você tem que gerar essa percepção nas pessoas. As pessoas elas têm que ver, de fato, o profissional que você é, em quem você é, através de depoimentos, enfim, de várias coisas que você pode fazer para aumentar o teu valor, tá bom? Ok, gente? Então, finalizando hoje, né, nossa live de hoje, eu digo, celebre a tua vida hoje, tá? Celebre a tua vida hoje, porque a gratidão de agora compra a felicidade de amanhã, tá bom? Então seja grato agora, celebre a tua vida agora, porque isso vai comprar a tua felicidade de amanhã. E eu quero finalizar nossa live de hoje com uma citação tibetana, tá? De monges lá do Tibete, que eu li, eu achei super interessante, que fala o seguinte: não importa o que você pensa que vê, ouve ou sente, mantenha-se em movimento. Se você continuar seguindo em frente, vai acabar chegando onde quer ir, tá bom? Então, é com essa citação que eu finalizo a nossa live de hoje, e já fica aqui o meu convite para amanhã nós voltarmos ao nosso horário tradicional, às 12h12, e aí nós vamos para a nossa 7ª live, e eu te garanto que a live de amanhã vai fomentar muito essas 6 primeiras lives que nós fizemos aqui. Se você chegou depois, essa live aqui vai ficar salva no canal do YouTube. Todas as outras lives estão lá. Então curte, compartilha, manda para as pessoas que você conhece, tá bom? Que elas possam ter acesso a esse material, a essas lives, a todo esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença, não só na tua vida, mas na vida de muitas outras pessoas, tá bom? Então um grande abraço, até amanhã às 12h12. Uma excelente segunda-feira e uma semana extraordinária para todos nós. Grande abraço.